Cansado da procrastinação e da preguiça minando seus dias? Aprenda com a sabedoria estoica e dicas práticas como desenvolver disciplina, foco e ser mais produtivo. Transforme sua vida. O canal Vida Estoica dá as boas-vindas a todos vocês. Que maravilha que você esteja aqui, trilhando este caminho em busca de uma vida mais rica, mais significativa e, acima de tudo, mais produtiva. Se a sombra da procrastinação tem pairado sobre seus dias, saiba que esta é uma jornada compartilhada por muitos. E o simples ato de buscar a mudança já é em si um passo de gigante rumo à sua libertação. É um sinal luminoso da sua vontade de florescer. Em minha própria travessia, como um peregrino em busca de clareza, percebi com nitidez cristalina que a procrastinação era como uma raiz profunda e sorrateira, da qual brotavam muitas das minhas dificuldades. Imagine uma pequena semente de erva daninha. Se não for arrancada, ela cresce, se espalha e sufoca as plantas que desejamos cultivar. Assim é o adiar. Quando postergamos o que clama por nossa atenção e ação, uma verdadeira cascata de problemas começa a se formar, como uma avalanche que ganha força a cada momento de inércia. Nossa produtividade, antes um rio caudaloso, transforma-se num filete hesitante. A ansiedade, qual névoa densa, lança suas garras sutis sobre nossa mente, obscurecendo a paz. Começamos, quase imperceptivelmente, a evitar responsabilidades, como quem se esquiva de um fardo pesado, sem perceber que esse fardo, uma vez carregado com propósito, pode se tornar a própria força que nos impulsiona. E talvez o mais doloroso de tudo, carregamos aquela sensação incômoda, persistente como uma pedra no sapato, de não estarmos vivendo à altura do nosso vasto potencial, de estarmos deixando a melodia da nossa vida ser abafada pelo ruído da inação. Os estoicos, verdadeiros arquitetos da sabedoria prática, olhavam para a procrastinação com uma seriedade exemplar, como um médico que examina um sintoma preocupante. Pensemos em Sêneca, o conselheiro imperial, cujas palavras ecoam com a força de quem enfrentou tempestades políticas e exílios, mas manteve a serenidade interior. Ou no imperador Marco Aurélio, um farol de liderança e filosofia, governando um império colossal enquanto enfrentava guerras, pragas e traições. Eram homens cujas vidas eram um tecido de responsabilidades imensas que moldaram o curso da história. Eles, meus caros, simplesmente não podiam se dar ao luxo de adiar, de deixar para amanhã o que o presente exigia. A procrastinação para eles seria como um general que adia a batalha decisiva, permitindo que o inimigo avance. Não é, admito, uma tarefa fácil. Nosso cérebro, essa máquina maravilhosa, mas por vezes traiçoeira, frequentemente anseia pela recompensa imediata, pelo néctar fugaz do prazer instantâneo, em vez do esforço paciente e constante que constrói o futuro, tijolo por tijolo. É como preferir um doce que satisfaz no momento, mas não nutre, a um alimento saudável que fortalece a longo prazo. Já explorei essa dinâmica com mais profundidade em meu vídeo sobre a disciplina e, com o coração de um guia que deseja o seu melhor, sugiro que você o assista após este nosso encontro. Pois a disciplina e o ato de deixar de procrastinar são como duas faces da mesma moeda de ouro, ou como duas asas de uma águia. Uma fortalece a outra e juntas nos permitem alçar voos mais altos. Apesar dos desafios inerentes a essa transformação, o simples fato de você estar aqui, dedicando seu tempo e atenção a estas palavras, demonstra um desejo profundo, uma chama viva de mudança que arde em seu interior. Você quer retomar as rédeas da sua mente e das suas ações, como um cavaleiro que assume o controle de seu nobre corcel. Você anseia por ser produtivo, não como uma máquina, mas como um artesão que se deleita na criação. E, acima de tudo, você busca encontrar aquela paz interior, serena e duradoura, que brota como uma fonte cristalina quando agimos com responsabilidade, quando honramos nossos compromissos conosco e com o mundo. Vencer a procrastinação, entenda bem, não é apenas sobre fazer mais coisas. É sobre ser mais feliz, sentir-se alinhado com seus valores mais profundos, como um instrumento afinado que vibra na harmonia do universo. Parece quase um conto de fadas, uma lenda sussurrada através dos séculos, não é mesmo?
Marco Aurélio, o imperador filósofo, um homem que carregava o peso de um mundo sobre os ombros, tinha as mesmas exatas 24 horas no dia que você e eu temos. Como então ele encontrava tempo e energia para governar o vasto e poderoso Império Romano, uma tarefa que por si só consumiria a maioria dos mortais? Como ele conseguia ser um filósofo cujos escritos, suas meditações, atravessaram milênios e nos inspiram até hoje com sua sabedoria temporal? Como conciliava isso com o cuidado de sua família, a criação de leis justas, a presidência em julgamentos complexos, a liderança de exércitos em batalhas sangrentas e a tarefa hercúlea de guiar seu povo através de uma terrível praga que dizimava a população? E tudo isso, meus amigos, mantendo uma integridade férrea, uma justiça inabalável, sem jamais sucumbir aos vícios e tentações que, como areia movediça, engoliram tantos outros imperadores antes e depois dele. O segredo de Marco Aurélio, a chave dourada que abria as portas de sua extraordinária capacidade, residia em sua rotina inabalável, construída com a precisão de um arquiteto e a disciplina de um legionário. Ele cultivava hábitos como um jardineiro cultiva flores raras, hábitos que o blindavam contra a preguiça, essa erva daninha da alma, e contra a sedução traiçoeira da procrastinação. No fim das contas, a essência, o coração pulsante da vitória sobre o deixar para depois, é transformar o dever em hábito. Para Marco Aurélio, suas responsabilidades não eram fardos a serem evitados, mas partes tão essenciais de sua existência quanto o ar que respirava, o alimento que o nutria, o banho que o purificava ou o sono que o restaurava. Eram elementos intrínsecos de sua vida, a ponto de ele não conceber a existência sem o seu cumprimento diligente. Todos os estoicos, e antes deles o grande Aristóteles, compreendiam uma verdade fundamental, um pilar da sabedoria. Somos o que fazemos repetidamente. A excelência, então, não é um ato isolado, mas um hábito cultivado. Para Marco Aurélio, o dia começava com os primeiros raios de sol, como um convite silencioso à ação. Ao despertar, antes mesmo que as preocupações do império o assaltassem, ele se lembrava de seu propósito primordial: levantar-se para fazer o trabalho de um ser humano, para contribuir, para servir. Não havia tempo para a hesitação na cama, para aquele só mais 5 minutinhos que tantas vezes nos rouba a manhã. Seu primeiro ato, um ritual sagrado, era escrever em seu diário pessoal. Ali, ele dedicava momentos preciosos para organizar seus pensamentos, como quem arruma uma casa interna para clarear a mente, dissipando as brumas da noite e para reforçar em seu coração o que era verdadeiramente importante, os princípios que guiariam suas ações. Em seguida, ele se preparava mentalmente para o mundo, para as interações do dia, como um guerreiro que afia sua espada antes da batalha. Ele dizia a si mesmo com uma honestidade desarmante: as pessoas que encontrarei hoje poderão ser desrespeitosas, ingratas, talvez até hostis. Tentarão me irritar, testar minha paciência, frustrar meus planos. Mas Marco Aurélio, com a fortaleza de um estoico, sabia que não podia permitir que as ações alheias, como ondas revoltas, maculassem seu julgamento ou perturbassem sua serenidade interior, seu porto seguro. Ele estava inabalavelmente determinado a agir conforme seus princípios, como um farol que se mantém firme em meio à tempestade, independentemente das circunstâncias externas. Só então, com a mente centrada, o espírito preparado e o coração sereno, ele mergulhava em suas responsabilidades mais importantes, começando por elas quando sua energia e clareza mental estavam no auge, como um atleta que enfrenta o maior desafio no início da competição. Ele se concentrava na tarefa à sua frente com a dedicação total de um verdadeiro romano, como se aquela fosse a coisa mais significativa do mundo naquele instante, um microcosmo de sua missão de vida. Como ele mesmo nos ensina em suas imortais meditações. Percebam a beleza e a eficácia disso. Em sua rotina meticulosamente construída, simplesmente não havia espaço para a procrastinação florescer. Ela era como uma sombra que não encontra lugar onde a luz do propósito e da ação brilha intensamente.
Mas como posso eu, você talvez se pergunte neste momento, com uma mistura de esperança e ceticismo, um simples mortal navegando pelas complexidades da vida moderna, agir como o grandioso Marco Aurélio e domar esse monstro insidioso da procrastinação? Como posso forjar essa fortaleza mental, esse escudo contra a inércia? E quais truques práticos, quais ferramentas afiadas posso usar no meu dia a dia? Permita-me, com a humildade de quem também já tropeçou muitas vezes nessa jornada, compartilhar 7 estratégias, 7 chaves que pessoalmente transformaram profundamente minha relação com o fazer, com a ação deliberada. Dividiremos esta exploração em 2 partes, como os 2 lados de uma montanha que precisamos escalar. Primeiro, como preparar o terreno fértil da mente, cultivando a paisagem interior. Segundo, as ações concretas, os passos firmes que nos impulsionam montanha acima. Parte 1. Cultivando uma mente à prova de procrastinação. O jardim interior. Mude o foco. Acenda a chama da urgência interior. Muitas vezes, procrastinamos porque, sejamos francos, vivemos em uma sociedade onde, para muitos, as necessidades básicas estão atendidas. Podemos nos dar a esse luxo de adiar, pois as consequências imediatas não parecem tão drásticas. Para combater essa tendência, precisamos injetar um senso vibrante de urgência em nossas responsabilidades, como se um prazo vital estivesse se aproximando. Lembre-se daquela vez em que você deixou tudo para a última hora. Um trabalho de faculdade, um relatório importante. Milagrosamente, a preguiça se dissipou como fumaça ao vento, e uma onda de produtividade o varreu. Isso aconteceu por causa da pressão inadiável do prazo iminente. Crie seus próprios prazos, talvez até um pouco mais apertados que os reais, como um desafio pessoal. Compartilhe-os com um amigo de confiança ou um familiar que possa ser seu guardião do prazo, alguém que o lembre e incentive. Estabeleçam juntos uma pequena, mas significativa consequência caso você não cumpra. Transforme o vago "depois eu faço" no imperativo "preciso fazer agora". Sinta a importância da tarefa. Visualize o impacto positivo de sua conclusão e o custo de seu adiamento. Evite as sereias das distrações vazias. Proteja seu tempo e energia. Quando a procrastinação nos laça com seus tentáculos sedutores, geralmente caímos em distrações que, sejamos honestos conosco, são como calorias vazias para a mente e para a alma. Rolar o feed das redes sociais infinitamente, assistir a vídeos aleatórios que não agregam valor, pular de notícia em notícia sem aprofundar em nada. Elas não nos nutrem, não nos enriquecem, não nos fazem crescer. São como miragens no deserto, prometendo alívio, mas deixando-nos ainda mais sedentos. E o pior, uma vozinha interna, a voz da nossa consciência, nos lembra constantemente da tarefa negligenciada, como um sino que toca ao fundo, impedindo que desfrutemos plenamente até mesmo dessa fuga momentânea. É um duplo prejuízo. Não somos produtivos e tampouco nos divertimos genuinamente. A lição aqui é clara como água de nascente. Trabalhe primeiro, com foco e dedicação. Mergulhe na tarefa como um nadador em águas profundas. E depois, somente depois, desfrute do seu descanso e lazer com a consciência tranquila e o coração leve, saboreando cada momento como uma recompensa merecida. Reorganize o impossível. A arte de dividir para conquistar montanhas. Algumas tarefas se apresentam diante de nós como montanhas intransponíveis, tão vastas, íngremes ou complexas, que só de pensar nelas já nos sentimos sobrecarregados, esmagados. E nesse estado, a procrastinação se torna um refúgio tentador, uma caverna escura onde nos escondemos do desafio. Se eu lhe pedisse para trabalhar com foco absoluto por 5 horas seguidas numa tarefa árdua, pareceria um desafio hercúleo, quase sobre-humano, certo? Mas e se eu sugerisse trabalhar por 1 hora apenas? Já soa mais factível, mais gerenciável. E por apenas 5 minutos. Ora, qualquer um, absolutamente qualquer um, consegue se concentrar intensamente por 5 minutos. Aplique essa lógica poderosa, essa alavanca mental, às suas grandes tarefas. Quebre-as em pedaços menores, em mini-tarefas que pareçam individuais, curtas e, acima de tudo, totalmente realizáveis. Imagine que está construindo um grande muro. Você não o ergue de uma vez, mas tijolo por tijolo.
Encarar suas responsabilidades como uma série de pequenas vitórias, de etapas concluídas, é um golpe certeiro e fatal na procrastinação. Cada pequeno passo completado libera uma dose de satisfação e motivação para o próximo. Parte 2. Ações poderosas para entrar em movimento. A escalada prática. Dê o primeiro passo. A faísca que acende a grandiosa fogueira. Todo procrastinador experiente, e talvez você se reconheça aqui, sabe em seu íntimo, a parte mais difícil, o verdadeiro obstáculo, é sempre começar. É como tentar empurrar uma pedra enorme que está parada morro acima. O primeiro impulso para vencer a inércia exige a maior força. Mas uma vez que você dá esse passo inicial, por menor que seja, você supera a parte mais desafiadora. Obrigue-se, com gentileza, mas com firmeza, a começar. Não se prenda em pensamentos sobre quanto tempo vai levar, nem na complexidade da tarefa, nem visualize o quão distante está a linha de chegada. Apenas comece. Dê o primeiro, minúsculo passo. Plante a primeira semente. Ele é o mais difícil, sim, como o primeiro mergulho em água fria, mas também o mais crucial, pois ele gera o impulso vital, a energia cinética para o segundo passo, depois o terceiro, o quarto. E aqui, meus amigos, reside uma pequena, mas curiosa vantagem em ter sido um procrastinador. Uma vez que você engrena, uma vez que o motor começa a funcionar, a lembrança vívida da dificuldade de recomeçar, daquela inércia paralisante, o impulsiona a não querer parar, a manter o movimento. A regra dos 5 segundos. O lançamento imediato para a ação, intimamente conectado ao ponto anterior. Como um irmão siamês, existe um truque simples, quase infantil na sua concepção, mas incrivelmente eficaz, que uso constantemente em minha vida. A regra dos 5 segundos. Quando você sentir aquela hesitação incômoda, aquela vontade sutil de adiar, aquela voz interna sussurrando depois, simplesmente conte regressivamente em sua mente. 5, 4, 3, 2, 1, 0. E no exato instante em que chegar ao zero, entre em ação. Sem pensar, sem analisar, sem hesitar. A ideia é não dar tempo para a mente racionalizadora criar desculpas, para o medo levantar barreiras. Esvazie os pensamentos, como quem limpa uma lousa, e apenas comece. Para mim, essa técnica funciona como um interruptor mágico, um gatilho que me lança da inércia para a ação. Sempre que algo me parece incômodo, desafiador, ou simplesmente quando a preguiça bate a porta, eu conto e faço, sem pensar 2 vezes. Experimente. É surpreendentemente poderoso. A técnica Pomodoro. Ritmo e foco em blocos conquistáveis. Esta é uma ferramenta brilhante, uma verdadeira joia da gestão do tempo, para fatiar seu tempo de trabalho em porções gerenciáveis, tornando o enfrentamento das suas tarefas muito mais palatável e menos intimidante. É verdadeiramente assustador pensar em encarar, por exemplo, 5 horas de trabalho ininterrupto numa tarefa complexa. A simples ideia pode paralisar. Mas e se você dividisse esse tempo em segmentos menores, como fatias de um bolo? A técnica Pomodoro, batizada com o nome de um timer de cozinha em formato de tomate, sugere trabalhar com foco total e absoluto por 25 minutos, e então fazer uma pausa revigorante de 5 minutos. Isso constitui um Pomodoro. Após 4 Pomodoros, ou seja, 100 minutos de trabalho focado e aproximadamente 15 minutos de pequenas pausas, faça uma pausa mais longa, de 20 a 30 minutos, para realmente recarregar as energias. E então, repita o ciclo. Todos nós, sem exceção, somos capazes de manter a concentração intensa por 25 minutos. Com 4 pomodoros, você terá trabalhado efetivamente por 1 hora e 40 minutos com 100% de foco, intercalados com descansos estratégicos que renovam sua energia mental e previnem o esgotamento. Enfrentar blocos de 25 minutos é infinitamente mais fácil e produtivo do que se sentir esmagado por horas a fio de labuta aparentemente interminável. Elimine as distrações. Crie seu santuário de produtividade. Nosso cérebro, essa maravilha da evolução, é intrinsecamente programado para buscar o caminho de menor resistência, o mais fácil, o mais prazeroso no curto prazo. Se o seu celular está ao alcance, vibrando e piscando notificações como uma árvore de Natal fora de época,
Se o videogame está à vista, convidando para uma partida, ou se qualquer outra fonte de distração, a televisão ligada, abas irrelevantes abertas no navegador. Está próximo ao seu local de trabalho. Você está, inadvertidamente, facilitando a vida da procrastinação. Você está estendendo um tapete vermelho para ela. Retire, com decisão, todas essas tentações do seu ambiente de trabalho. Desligue as notificações, coloque o celular em outro cômodo se necessário, feche programas desnecessários. Desenhe um espaço, um ambiente físico e digital que dificulte a procrastinação, onde a única opção lógica, o caminho mais fácil, seja concluir sua tarefa. Comece identificando seus principais ladrões de tempo, aqueles hábitos e objetos que consistentemente o desviam do foco, e elimine-os do seu campo de visão e alcance. Torne a procrastinação uma opção inconveniente, difícil, quase impossível. Crie um santuário dedicado à concentração e à realização. Gostou destas chaves, destas ferramentas forjadas na experiência e na sabedoria ancestral, para abrir as portas da produtividade e deixar a procrastinação do lado de fora, onde ela pertence? Você já aplica alguma outra estratégia, algum truque pessoal que funciona como um encanto para você nessa batalha diária? Adoraria imensamente ler suas experiências, suas táticas e suas vitórias nos comentários abaixo. Sua partilha pode ser a luz que outro viajante precisa. Lembre-se sempre, meu amigo, minha amiga, que cada um desses truques e princípios ganha uma força exponencial, uma eficácia transformadora, quando acompanhado de disciplina, essa musculatura da vontade, e de uma genuína, profunda e inabalável vontade de mudar. Sem o desejo ardente de se tornar a melhor versão de si mesmo, como uma escultura que emerge da pedra bruta, e a disciplina para sustentar esse desejo, através das tempestades e dos dias de sol, pouco conseguiremos de duradouro. A mudança é uma semente. A disciplina é a água e o sol que a fazem germinar e crescer forte. Antes de nos despedirmos por hoje, nesta nossa conversa que espero ter aquecido seu coração e iluminado seu caminho, ficaria imensamente grato se você pudesse curtir este vídeo. Seu gesto simples, um clique, é como uma pequena brasa que ajuda a acender uma grande fogueira, me ajudando a levar esta filosofia transformadora a mais pessoas que, como você, buscam crescimento, clareza e realização. E se você não quiser perder nenhuma das nossas futuras conversas, nossos próximos encontros de aprendizado e inspiração, inscreva-se no canal e ative o sino de notificações para ser o primeiro a saber quando uma nova pepita de sabedoria for compartilhada. A seguir, como um presente de despedida, deixo 2 sugestões de vídeos repletos de sabedoria estoica, pérolas de conhecimento prático que tenho a mais absoluta certeza irão enriquecer ainda mais a sua jornada, fornecendo mais ferramentas para sua caixa de crescimento pessoal. Até a próxima, e que sua caminhada seja de constante desenvolvimento, de alegrias profundas e de uma realização que transborde. Que a força do propósito o guie e que a serenidade dos estoicos seja seu companheiro constante.